Olá, tudo bem com vocês? Eu espero, pela graça do Senhor Jesus, que vocês estejam bem. Nós vamos falar hoje de um assunto que a Bíblia menciona pelo menos 2.000 vezes: a volta de Jesus. Pelo menos 2.000 vezes. Tanto a segunda vinda de Cristo, ela é dita tanto no Velho Testamento como no Novo. Porém, nós vamos ficar aqui basicamente em 4 passagens da Bíblia, ok? Falando sobre esse assunto. E vocês vão ver qual é a aplicação que eu vou fazer. Eu acho muito importante, né? O primeiro texto que eu vou ler encontra-se em Atos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Ali diz que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, que haviam aproximadamente 500 pessoas assistindo à ascensão de Cristo, né? A volta dele ao céu. E aí eles ficaram olhando, e com certeza ali estavam os discípulos de Cristo e também Maria, a mãe de Jesus, com certeza estavam ali todos esses, além de todos aqueles outros que eu falei. Então, eles ficaram olhando Jesus subindo, de repente apareceram 2 anjos para eles e falaram assim, olha, eu vou ler aqui o verso, diz assim, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Há de vir. Então, a promessa da segunda vinda de Jesus é citada mais uma vez aos discípulos, né? Agora, uma promessa aqui feita pelos anjos, né? Até uma profecia. Vocês estão olhando aí, Jesus vai voltar, ele há de vir. Então, fica claro em vários textos da palavra de Deus que a segunda vinda era uma esperança, uma promessa maravilhosa dos discípulos e que eles esperavam todos os dias, sempre mantendo na memória a importância da volta de Jesus aqui à Terra. Engraçado, porque na cabeça deles, de acordo com o que nós estamos entendendo aqui, a volta de Jesus seria o dia do reencontro. Não havia outra data marcada. A data marcada para os servos de Cristo se encontrarem com Ele é a segunda vinda de Cristo. Não existe outra data. Na Bíblia não existe outro momento em que eles vão se encontrar. Tá? Mantenha isso em mente. Estou inventando? Olha só. Preste bem atenção. O texto é bem conhecido. O texto muitas vezes é mal lido. É lido de maneira rápida, sem meditação. Meus queridos, eu vou muitas vezes falar aqui no canal. Deus exige a nossa inteligência. Ela tem que ser colocada para uso. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12 que nós temos que ser transformados pelo nosso culto racional. Temos que usar nossa razão. Não podemos ficar, eu sinto que é desse jeito. Não, não é. Isso não funciona. É uma bela de uma desculpa. Eu sinto que Deus não se importa se eu faça isso. Não, você não tem o que sentir, você tem que ver o que está falando a palavra dele. Nós não podemos tomar decisões baseadas no que nós sentimos, senão a coisa vai ficar feia. Tá? A tendência é nós sentirmos umas coisas bem esquisitas. Bom, vamos lá. João 14, de 1 a 3. Eu vou ler todo o texto na íntegra, texto bem conhecido. Então, diz assim, Jesus falando, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha o que ele diz agora. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria avisado vocês, pois vou preparar-vos lugar. Então, aqui, Jesus está falando que o lugar para eles estarem no céu não estava pronto. Tá? Presta bem atenção nisso. Aí vocês vão falar, mas quanto tempo Deus... Não, vamos usar a inteligência. Quando Jesus fala assim, que o lugar não está pronto, quer dizer, na verdade, que os discípulos aqui não estavam prontos para ir para lá.
ok? Não era a hora deles estarem lá. E aí Jesus encerra esse pensamento dizendo assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a vós. Vós quem? Os discípulos. Voltarei a vós e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vocês entenderam esse verso? Tem certeza? Olha, Jesus não falou assim: quando vocês morrerem, vocês vão encontrar comigo. Jesus não falou: quando vocês morrerem, eu venho aqui buscá-los. Não. Eu vou buscar cada um conforme o dia da morte. Não, não é isso que está falando aqui. Está falando: eu vou preparar lugar e depois eu venho aqui buscar vocês. Jesus não falou assim: vocês vão subir aos céus para me encontrar. Lembra que Maria estava ouvindo essas palavras também, né? Igual os anjos lá. Ok? Então, meus queridos, vai doer agora que eu vou falar, mas é bíblico, é a verdade. Nem os discípulos e nem a própria Maria estão no céu. O encontro deles será quando Cristo voltar e recebê-los para ele mesmo. O texto está dizendo aqui, assim, olha, eu vou ler de novo. Voltarei e vos receberei. Eu vou voltar, eu vou vos receber. Não falou ao contrário. Sabe? Até mesmo o credo católico fala isso aqui. Só que os católicos, eles gostam muitas vezes tanto de discordar, que eles acabam discordando até com o que a igreja deles ensina. Aí fica difícil, né? Porque o credo fala assim, que Cristo, donde há de vir, a julgar os vivos e os mortos. Então, até o credo católico fala, Jesus vai voltar. Para quê? Para julgar os vivos e os mortos. Então, os mortos não estão no céu. Eles nem foram julgados ainda. E é o que a Bíblia diz. Eles vão ser julgados, né? Quando Jesus voltar, é que tem, na verdade, o resultado do juízo é quando ele voltar. Sabe, essa história de que tem gente no céu e gente no inferno agora, não é bíblica. Não é bíblica. Podem ver, nós vamos falar sobre o inferno de novo aqui no canal, já falamos antes. Podem ver, todos os textos que falam do inferno estão no futuro. E as pessoas interpretam a Bíblia e não respeitam a regra nem de gramática. Jesus fala assim: ali haverá ranger de dentes, né? Pranto e ranger de dentes, haverá. Né? E depois em Mateus 25 fala que as pessoas vão ser jogadas no lago de fogo e de enxofre só depois que ele voltar. Tem vários e vários textos. Vários e vários textos falando a mesma verdade. Tá? Mas hoje aqui a verdade é essa. Então, quando nós vamos encontrar com Jesus? Na morte? Não, quando ele voltar. Ele virá nos buscar. Tá? Isso está em Efésios capítulo 5 também. Ele virá nos buscar. Não diz que nós vamos até ele. Ok? Aí depois, essas foram as palavras de Jesus. Aí nós temos as palavras de Pedro. O que Pedro fala? Ele fala assim: nós, porém, segundo a sua promessa, segundo a promessa de Cristo, Pedro está falando, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitará a justiça. Então Pedro fala, nós estamos esperando os novos céus e nova terra. Apocalipse 21 diz que só vai acontecer lá na frente, os novos céus e nova terra, não é agora. Então quem morre fica descansando, inconsciente, aguardando a volta de Jesus. Está aguardando ali, está lá. A pessoa não vê o tempo passar. Para ela o tempo não passa, ela vai, como diz o apóstolo Paulo, um piscar de olhos. Se a pessoa morre agora, daqui a pouco ela já está vendo Jesus voltar porque ela não viu o tempo passar. Para ela não passou nada de tempo. Ela está inconsciente. Estão entendendo? Então, Pedro diz aqui, nós estamos esperando, conforme a promessa. Aí depois temos o grande apóstolo Paulo, que ele fala também quando é que ele ia encontrar com Jesus. Ele diz assim, já estava velho, morrendo, estava na prisão, prestes a morrer, sabia que ele ia ser executado. Ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, quer dizer, eu cumpri a missão, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada,
A coroa já está guardada. Para quando? Quando ele vai receber essa coroa? Ele diz: a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Esse naquele dia está falando da morte? O próprio texto vai falar se era a morte de Paulo ou era a volta de Jesus. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, a vinda de Jesus. Ele fala assim: eu só vou receber a coroa da vida quando Jesus voltar. Mais claro que isso, meus queridos, é que nem o pessoal diz hoje: quer que eu desenhe? Paulo diz assim: vou receber a coroa da vida quando Jesus voltar, em sua vida. Não só eu. E daí ele fala: não é só eu, não. Todos os que amam a vinda de Cristo vão receber a coroa da vida quando ele vier. Ok? Então, o texto é bem claro, tá? Ele não fala assim: quando eu morrer eu vou para lá. Aí, interessante, né? Você imagina, se você acredita que Paulo morreu e foi para o céu, ele está lá sem coroa na vida, então ele está andando lá. Aí Jesus, está pronta a coroa? Ah, espera, eu vou voltar lá para a terra, eu te levo de volta para você ver a minha vida. Olha que bagunça, né? Eu vou lá para a terra, eu vou ressuscitar o seu corpo, aí o seu espírito volta para dentro do corpo, o corpo novo, e aí eu te dou a coroa. Olha que Babilônia, né? Sabe que Babilônia quer dizer confusão, né? Confusão, não faz sentido, gente. Não faz sentido isso. E aí, lendo, deixa eu ver aqui para não falar. O último texto que eu vou ler é esse aqui. Apocalipse 22, verso 11. Jesus diz assim. Às vezes as pessoas põem comentários no canal e falam assim: você disse. Eu não estou dizendo nada. Eu estou lendo aqui. Olha aqui. Se eu fosse ler tudo, então, todos os textos que falam essa mesma verdade. Jesus diz: eis que cedo venho. Está falando da volta dele. O meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, tanto ímpios quanto justos receberão seu galardão quando Jesus voltar. Não é? Está falando aqui. Cada um vai receber conforme a sua obra. Primeiro os justos vão receber, depois os ímpios vão receber o galardão. Quando? Quando Jesus voltar. Ah, não é hoje? Não. Não é quando a pessoa morre? Não. De acordo com a Bíblia, não. Ok? Só para desvendar, para desmentir essa grande mentira, né? Vocês olhem em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Jesus fala assim, que o corpo vai para o inferno. O corpo. E o inferno ali quer dizer o lago de fogo e enxofre. Não existe esse lugar, inferno. Tá? Isso é uma palavra inventada pelos homens. Deve ser estudada com cuidado. Ok? Deus não deu essa região. E é tão, né, como eu já disse aqui outro dia, é tão falsa é tão falso esse ensinamento que as pessoas que dizem que os ímpios estão no inferno e não saem de lá, elas caem em contradição porque Satanás pode sair. Ele pode vir atormentar as pessoas. Pedro diz que ele fica como um leão, rodeando a alma tentada, até que está um espaço ele vai e ataca. Então ele pode sair, ele pode passear, ele veio cutucar Jesus, o ministério de Cristo todinho, ele pode sair do inferno. E os outros, coitados, que fizeram bem menos mal do que ele, eles não podem sair. Não faz sentido algum. Agora vejam bem, para encerrar o vídeo, a doutrina que ensina que o homem é imortal, ela destrui pelo menos, tem muitas outras, mas pelo menos duas grandes promessas de Deus. Primeiro, que nós ressuscitaremos. Porque se você é imortal, para que precisa de ressurreição? Não faz o menor sentido a pessoa ganhar um corpo de novo se dá para viver sem corpo. Porque o que eu estou defendendo aqui, de acordo com a Bíblia, é que não dá para viver sem um corpo. Isso é claro na Bíblia. Agora, e não dá para ser condenado no fogo eterno sem corpo também. Isso é claro na Bíblia. Claro, Jesus, repito, em Mateus 5 diz que é o corpo que vai ser queimado. Tá? Então, como harmonizar isso? Não precisa de ressurreição, gente. Vamos ser inteligentes.
Se você acredita que o homem é imortal, pode viver fora do corpo, para que vai dar o corpo para ele de novo? Né? Como dizem alguns, não, o corpo não serve para nada. Então, isso é uma parte. Agora, a outra, a volta de Cristo. Não faz sentido. Se os mortos já estão com lá, já estão com ele lá, é só ele esperar mais um pouco. Quando nós morrermos, todos os justos morrerem, vão estar com ele. Aí alguém pode falar, não, mas ele vem para destruir os ímpios. Não é o que a Bíblia diz. A prioridade da vinda dele não é lidar com ímpios. Fala assim que ele vai voltar para todos os que o aguardam. Isso está na Bíblia, não é palavra minha. Entendeu? Então, Cristo vem para os seus. E os que não são de Cristo vão ser queimados junto com o pecado. Destruídos junto com o pecado. Ele vem para buscar os seus. E vem para buscar suas ovelhas. Ele prometeu. Não se turbe o vosso coração. Virei outra vez. Eu vou preparar um lugar para vocês e eu virei outra vez. Então, resumindo aqui, finalizando, o nosso encontro com Cristo será quando ele voltar. Ou estaremos vivos e veremos ele vivo sem experimentar a morte, ou então nós morreremos e ressuscitaremos para encontrá-lo em sua vinda. Tá? A doutrina, que eu não concordo, não acredito, a doutrina como se diz, do arrebatamento secreto, fala que a pessoa vai sumir com o corpo. O corpo vai sumir. Mas para quê? Se dá para ir para o céu só com o espírito, por que precisa levar o corpo? Você está vendo a contradição? É uma contradição. Se o crente pode ir para a glória, como eles pregam o tempo todo, só com o espírito, e o corpo fica lá no caixão, no cemitério, por que no arrebatamento tem que levar o corpo junto? Qual é a lógica disso? Nenhuma. Meus queridos, vamos continuar estudando a Bíblia, vamos continuar orando, vamos continuar sendo humildes diante do que a palavra de Deus diz, vamos aceitar essa palavra sem compromisso com homens, compromisso só com Cristo, com a verdade. E eu vou falar mais uma vez, esses assuntos, eles têm peso de salvação. Eles têm peso na sua vida prática. O que você acreditar vai te levar a praticar alguma coisa. Ou vai praticar o erro, porque você acredita na mentira, ou vai levá-la a praticar a justiça, porque você acredita na verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que você seja tocado e aperte o like para ajudar o canal. Estamos com poucos likes. Às vezes tem 1000 visualizações num vídeo, e não tem nem 100 likes. E isso para o YouTube é importante, não é para mim, não. O YouTube contabiliza isso tudo é inteligência artificial, precisamos disso. Então, aperte seu like, comente, porque isso também colabora com o crescimento do canal, e se inscreva no canal, isso é muito importante para nós, tá bom? Agradeço muito, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aquele que está voltando para nos buscar. Amém.